A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Tudo na santa paz de Deus? Eu espero que sim. Hoje eu vou gravar um áudio que eu prometi para vocês que falaria sobre a minha experiência na quarta fase do deserto. Antes mesmo de eu gravar aquele áudio sobre as 4 fases, muitas pessoas me perguntavam como que era o retorno, como que era a convivência. Muitos pediam para que eu contasse um pouco da minha experiência. Outros ainda que tiveram casamento restaurado, mas voltaram para o deserto, queriam saber onde tinham errado. E muitos outros querem saber como que é para não errar. Então vamos lá. Mas antes disso eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 4, que diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas não vivêssemos segundo Deus em espírito, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Somente até aqui, mas se vocês puderem, leem até todo o capítulo que termina lá no versículo 19. Nós vamos ficar aqui no versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Então tá. Eu vou contar um pouco da minha experiência, de como foi e de como não foi fácil. As pessoas veem somente quando tem o desfecho, que chega o testemunho, o Senhor trouxe, que maravilha, né? Glória a Deus. Eu acho maravilhoso. Eu amo publicar os testemunhos. Vocês sabem que eu sou jornalista, então eu gosto muito de escrever. Então, eu coloco no blog, assim, eu me sinto muito feliz em poder publicar aquilo ali, em poder glorificar o Senhor por um milagre, porque a família é um milagre, né? E quando Deus restaura, é maravilhoso. Mas o que acontece? Depois vem a fase que ninguém sabe, que ninguém vê. É aquela fase que a pessoa está muito feliz, tem o retorno, mas que se não tomar cuidado, volta lá para a primeira fase, a fase do deserto novamente. Eu falei para vocês que quando eu me separei em 2012, fiquei no deserto uns 4, 5 meses. Então foi muito fácil, eu não senti muito essa fase, porque como a gente estava morando em casa separada, mas a gente sempre estava junto, nós não ficamos tanto tempo separado assim, né? Foi uma fase complicada, mas o Senhor restaurou rápido. Então, eu não senti tanto. A volta foi difícil, mas foi tudo na normalidade. Mas por quê? Porque eu não estava totalmente transformada, né? Eu tinha passado, sim, pelo deserto, foi onde eu descobri tudo, o livro. Mas, naquela época, pelo fato que eu quis a separação, então eu não sofri tanto quanto foi em 2014, no meu segundo deserto. Fiquei 1 ano e 10 meses. Quando meu esposo voltou, ele estava morando em outro estado também, né? Então, começaram as cobranças, aquelas cobranças que eu já não estava mais acostumada a ouvir. Porque a minha vida era trabalhar, cuidar da casa. Nessa época, eu já tinha o blog, então eu gostava muito de escrever no blog, passar mensagem. Então, era uma vida tranquila, né? Levar a criança para a escola, buscar. E daí, meu esposo, ele foi
e trouxe todos os móveis que estavam na outra casa. Eu falei, quando o senhor fez a obra, ele mesmo foi lá e pegou todos os móveis dele que estavam na outra casa, que também estava vazia porque ele estava morando em outro estado, mas ele trouxe tudo para deixar na nossa casa. Nesse período, eu vi que realmente o senhor tinha feito a obra. Eu sabia que o senhor tinha realmente restaurado meu casamento, que é uma certeza tão absoluta. Quando você tem dúvida, seu marido volta, sua esposa volta, você tem aquela duvidazinha, mas não tá legal, não tá, sabe? Você pode ter certeza que ali vai ter uma provinha. Então, você tem que se manter firme mesmo. Eu tinha certeza que o senhor tinha restaurado. Só que daí começaram os ciúmes excessivos. E não é só o meu não, tá, gente? Vocês podem perceber, converse com quem já teve o casamento restaurado, é um ciúme excessivo. No meu caso, pelo fato do meu esposo estar longe, ele me monitorava 24 horas por dia, né? E ele ficava muito no meu pé. E a gente começou a ter muita briguinha em relação a isso. Não briguinha porque eu já era mais sábia, não entrava, né? Não caía mais naquilo. Mas, assim, eu comecei a ficar muito cansada, porque, assim, era uma insegurança tamanha dele. Eu acho que ele, pelo fato dele ter saído de casa, talvez ele achasse que eu ia acabar com o casamento, ou ia dar o troco, alguma coisa assim. E ele ficava muito em cima. E eu comecei a ficar totalmente infeliz. E comecei a questionar para Deus se realmente era daquela forma. Porque se fosse daquela forma, eu não estava feliz também, né? Mas eu suportei, eu continuei orando, continuei perseverando, continuei jejuando, continuei colocando a minha casa aos pés do Senhor, continuei colocando o meu casamento nas mãos do Senhor, e assim eu fui prosseguindo. Isso foi mais ou menos, meu marido voltou mais ou menos em julho. Quando foi lá em dezembro, meu casamento já estava melhor, a confiança já estava melhor, né? A gente passava provinha, mas nem de longe era o turbilhão que eu passei. Tá, chegaram as férias, vão viajar, e a gente arrumando hospedagem, tudinho. O meu esposo foi e utilizou o Facebook dele para fazer algumas reservas que dava para cadastrar direto pelo Face. E nisso eu vi algumas mensagens da época que a gente estava separado, que até então eu não tinha descoberto nada. E assim, parece uma coisa, porque eu não fui atrás, eu nunca fui atrás para ver, nunca fui atrás assim, eu nunca fiquei pesquisando senha dele para entrar, alguma coisa assim, porque a gente nunca teve esse problema de um pedir senha, outro que até as pessoas falam, mas ele não deixa eu olhar o celular dele, daí eu falo, mas por que você quer olhar o celular dele? Você não tem o seu? Né? Então, se a pessoa quiser fazer algo errado, ela vai fazer independente de você estar monitorando ou não, tá? Porque a maioria dos adultérios acontece durante o trabalho, né? Não é à noite, na calada da madrugada. Então, quando tem a brecha aberta, tudo pode acontecer. Então, eu fui acessar o meu Facebook e acabou entrando no dele, né, automaticamente, porque o dele estava aberto. E eu fui ler mensagem antiga, sabe? Mensagem da época que a gente estava separada. E eu vi mensagem que eu não gostaria de ver. Não que ele estivesse adulterando, não era isso. Mas era mensagem paquera, né? Era mensagem, não tinha nada. Pelo contrário, tinha várias mulheres, né? Gente, eu fiquei tão mal. Fiquei tão mal. Sabe aquilo assim, que tudo que eu busquei, tudo que eu acreditei, eu nunca tinha visto nada, eu nunca, né, fiquei sabendo de nada, nunca fiquei sabendo de outra mulher. No início eu busquei muito, depois eu descansei no Senhor. Mas sabe assim, quando você já estava cansada de tudo, e pelo ciúme dele excessivo, eu peguei e falei, não vou ficar quieta mais não. Olha só. Peguei e chamei ele para conversar. E falei para ele que eu tinha visto. Daí ele falou bem assim para mim, não, mas nessa época eu queria seguir minha vida mesmo, então eu estava tirando mesmo para tudo quanto é lado. Por quê? Não que eu quisesse me casar com alguém nem nada, mas a gente estava separado, né? E eu achei que você já tinha seguido tua vida também. Então me caiu a ficha, né? Nossa, mas eu estava separada, realmente era verdade, a gente não estava mais junto, foi em pleno deserto, assim. Mas eu fiquei com aquele sentimento de vítima, com o coração
ferido, me sentindo traída. Tudo que eu não tinha passado assim naquele deserto de certeza, eu tinha naquele momento, né? Que era coisa assim, ele pedindo telefone, sabe? Aquilo ali me deixou tão mal, tão mal. E eu falei, não quero mais. Sério, falei isso mesmo, não quero. Eu estava cansada, eu já tinha, assim, sabe, anos lutando. E eu falei, não quero, não quero. Falei, eu orei pro Senhor, falei, Senhor, não quero. Daí eu peguei nele e falei, não quero. Eu não quero mais. Quero, cansei, sabe? Eu lutei, eu sempre quis a minha família. Falei em toda sinceridade, eu sempre quis a minha família, eu sempre quis lutar pelo nosso casamento, sabe? Mas eu cansei, eu não quero mais. E daí caiu a ficha dele, né? Nossa, ela tá falando sério. Mas até então, a gente estava com uma passagem tudo comprada, a gente estava com o hotel reservado, a gente estava saindo de férias. E daí, o que aconteceu? E tinha uma pessoa específica, sabe, que eu desconfiava e que realmente ele foi conversar com essa pessoa e tal. Então, isso aí me deixou mais chateada ainda. Mas essa pessoa já estava casada, então, graças a Deus que não aconteceu nada mais que isso. Mas eu fiquei muito chateada e eu peguei e não quis mais. Conversei com ele, liguei até para minha amiga, né, uma amiga minha, que me ajudou muito no meu deserto, a Rose. Falei para ela, contei tudo. Ela falou, você tá ficando louca? Né? Isso acontece mesmo, né? Eu falei, mas eu tô cansada, eu não quero falar Sol, não joga fora tudo que você lutou, né? Você não tá enxergando, mas o inimigo, ele tá te afrontando aí, né? E eu falei, mas eu não quero, eu tô muito cansada. E ela sempre me aconselhando, sempre sábia, né? Por isso que eu falo, uma mulher de Deus, se eu fosse conversar com uma pessoa do mundo, pode ter certeza que a pessoa falaria, não, separa, né? Você passou por tudo isso, separa. E daí, quando foi, né, nesse dia da viagem, ele falou assim para mim, não, então faz o seguinte, vai você e as meninas, eu vou voltar, né, vou embora, vou antecipar minhas férias, né, vou voltar antes do previsto e depois a gente resolve. Falei, tá bom, porque eu realmente não queria. E daí depois ele conversou comigo no outro dia, ele falou assim, não, vamos pelas meninas, porque vai ser uma decepção se nós não estivermos juntos e tal. Falei, tá bom, então vamos. Só sei que lá nessas férias, nessa viagem, o Senhor fez uma obra tão linda, porque Ele nos uniu novamente como família. Porque, assim, meu marido sempre me acusava de tudo. Que eu pedi o divórcio a primeira vez, que eu dei um presente para o estagiário, que eu fiz isso e aquilo. E quando aconteceu tudo isso, ele não podia falar nada, porque ele estava igual a mim, né? Ele tinha errado tanto quanto. Então, o que aconteceu nesse momento? Nós acertamos ali. E foi uma coisa que a Rose me falou e que é totalmente certa. Ela falou, pronto, Deus faz as coisas perfeitas. Agora ninguém vai jogar nada na cara de ninguém. Agora vocês vão começar do zero e o que passou, passou. Não lembra mais o que passou. E eu cheguei, né, fui conversar com ele. Ele falou para mim, eu te amo, eu quero a minha família, eu sempre te amei, me dá uma chance, eu quero reconstruir a nossa família. E eu te prometo que eu vou te amar para sempre, vou cuidar da nossa casa, vou cuidar do nosso lar, vou cuidar das meninas, me dá uma chance. E eu vi naquele momento o arrependimento, né? Eu vi que nada deu certo para ele no deserto, que ele pode ter tentado, mas não deu certo. Eu vi a mão do Senhor. E realmente o Senhor tirou toda aquela mágoa, toda aquela angústia do meu coração e eu prossegui. Orando, jejuando, buscando. Eu falo para vocês que o jejum ele é mais difícil quando a gente volta, porque a pessoa está sempre junto, né? É difícil para fazer, difícil para orar. Mas eu me prostrava e buscava o Senhor. O grupo me ajudou muito, porque eu sempre estava elaborando o jejum para vocês. Então, de certa forma, eu sempre estava orando e jejuando. Até a Carlinha perguntou, Sol, conta a sua experiência. Eu falo, gente, se eu contar, vocês vão desistir. Acho que eu não vou contar, não, porque eu incentivava as pessoas a lutar pela restauração, mas eu mesmo não queria lutar. Eu sempre quis a minha família de volta, mas chegou, sabe, naquela época da estafa, do cansaço, de tudo. Assim, eu já tinha sofrido tudo que eu tinha a sofrer e eu falei, não, eu vou olhar para frente, vou mudar de vida. E não foi isso que aconteceu. O Senhor preparou todas as coisas, o Senhor restaurou meu casamento, eu me mantive firme, né? E continuei, prossegui, ele com ciúmes, né? Às vezes eu conversava com ele. E daí,
que eu quero falar para vocês é que quando as pessoas voltam, eles não voltam, eu te amo, vou fazer tudo por você. Não, isso aconteceu muito tempo depois. Eu falei para vocês, até escrevi, né? Quando meu esposo falou que me amava, porque antes era assim, eu amo vocês, né? Era sempre assim no plural, para não falar que me amava. E eu também não conseguia falar. E isso eu continuei orando para o Senhor. Então, antes de vir essa situação que eu contei para vocês, ele já tinha falado que me amava, né? Tem até um artigo que eu escrevi sobre isso lá no blog, que eu esperei muito isso, que eu orava por isso, né? E um dia aconteceu que ele chegou e me falou que ele falou que ele precisava ouvir que eu o amava. E assim o Senhor fez. Mas tudo foi assim, em muita oração, em muito clamor, pedindo para o Senhor me ajudar, pedindo para o Senhor ajudar-nos, né? Tanto eu quanto ele. Porque assim, você fica tanto tempo longe, né? E que você pensa que você pode sobreviver sozinha. Só que eu falo para vocês, ninguém fica sozinha por muito tempo, né? Sempre acontece algo que... ou alguém que vai aparecer e que vai te tirar do rumo. Então, a gente não pode deixar que esses pensamentos, né, criem ninho, né? Nós não podemos deixar que o inimigo crie ninho na nossa cabeça. Então, eu sempre pedia, né, antes disso tudo acontecer, que o meu casamento fosse restaurado por completo, que o Senhor colocasse a vontade do meu marido de falar que me amava. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu e depois aconteceu tudo isso. Então, sempre, assim, quando você está buscando, sempre vai vir algo para te desanimar, né? Ou uma notícia que você não sabia, ou algo assim para te desestabilizar. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer perder. De forma alguma, o inimigo não quer perder. Então, assim, meu casamento já tinha sido restaurado, meu esposo já tinha falado que me ama, já estava tudo certo. E que eu tinha que olhar uma rede social e uma conversa dele da época que a gente estava no deserto? Não precisava nada disso, né? Ele estava separado, né? E a Rosa ainda falou para mim, mas, ele estava separado, né? E como um homem separado, ele vai tentar seguir a vida dele, assim como ele achava que você estava seguindo a sua. Mas eu achei aquilo lá uma traição. Mas por quê? Porque eu estava orando. Então, muitas vezes, a gente se acha vítima ou se acha mais santo porque a gente está buscando. E não é assim. O Senhor é pai de todos, né? Assim como eu sou filha de Deus, ele também é. E o Senhor nos ama por igual, né? Então, o Senhor nos trata de uma forma diferente. Mas o amor dele é o mesmo. Então, foi assim. E depois disso, meu casamento ficou muito forte. Nós nos respeitamos, nós tomamos cuidado para não magoar um ao outro. A gente preza por estar realmente com a família. Hoje, os nossos planos são familiares. E isso foi depois que eu mudei também o meu posicionamento de não querer comandar tudo. Eu saí de cena, deixei meu marido tomar conta, ele como chefe do lar. Orei muito também, né, para ele assumir esse papel. Mesmo ele me perguntando muitas coisas, o papel era dele. E eu fui como ajudadora. Eu desacelerei no trabalho, sabe? Eu foquei mais na minha casa, na minha família. E isso surtiu vários resultados. Quantas outras pessoas que voltam para o deserto, muitas pessoas perguntam, nossa, mas eu acho que, então, quando o Senhor faz, ele faz por completo, né? Então, não deveria ocorrer a separação. Mas o Senhor não é responsável pelos nossos erros. De forma alguma, nós somos responsáveis pelos nossos erros. Então, quando há uma separação, é que um ao outro desgasta e vai embora de novo. Por quê? Voltar a conviver, voltar a ter regra, voltar a uma família que antes estava destruída e reaprender como tem que ser, é difícil. É difícil, né? Então, se não tiver, como está aqui em Pedro, capítulo 8, né? Capítulo 4, versículo 8, está escrito, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros. Se não tiver esse ardente amor
porque o amor cobrirá a multidão dos pecados, os seus pecados e os deles sobressairão o amor. E quando um vai, quando um sai, não é porque Deus não restaurou, não. Deus trouxe. Agora, quem não conseguiu manter foi você. Eu vejo a maioria das pessoas que o marido ou a esposa vai embora novamente é porque a pessoa não continua orando. Ela ficou tão feliz, ela se esqueceu do dono do milagre. E ela voltou a colocar o outro no trono que é de Deus. Pode ter certeza. Isso foram muitas pessoas tiveram o casamento restaurado, nossos amigos que hoje estão no deserto. Muitos ainda, eu falo para vocês, muitos já estão com outras pessoas, outros voltaram, né? Maridos voltaram para as OMs, né? Porque elas não tinham cobrança, elas eram só a curtição. Muitas mulheres não conseguiram voltar para os maridos, porque o marido também ficou num ciúme terrível e não conseguiu lidar com a situação, e a pessoa separou novamente. E daí, novamente, a pessoa vai cair no deserto, vai lá para aquela primeira fase, chora, questiona o porquê, mas o Senhor não é culpado, o Senhor trouxe. Né? Nós que temos que nos posicionar para que a nossa bênção não escorra pelo vão dos nossos dedos, como areia. Eu sempre falo para vocês que a gente não pode permitir que o inimigo entre novamente, porque hoje nós conhecemos a palavra, hoje nós conhecemos o que o Senhor faz. Então, a gente não pode voltar atrás, né? Eu me cansei por conta de tudo. Acho que eu já vinha há muitos anos buscando restauração, muitas coisas aconteceram no meu deserto que eu passei sozinha. E quando eu vi tudo aquilo ali, eu achei que não adiantava, sabe? Mas foi algo assim que o inimigo me cegou. Porque era algo que tinha acontecido lá atrás, durante meu deserto, nem estava comigo. Né? Mas o fato de eu ser controladora, eu novamente me achei injustiçada. E não foi nada disso que aconteceu. Depois, analisando friamente, nós conversamos e ele falou, eu tentei não voltar para o nosso casamento, eu tentei me apaixonar por outra pessoa, mas eu não consegui. Né? Algo me prendia a você. Lógico, eu sabia, né? Tantas orações, né? Pelo menos eu sabia disso. Então, eu falo para vocês, quando o Senhor restaura, não jogue tudo para fora. Ah, mas então o Senhor não restaurou. Lógico que restaurou. O Senhor trouxe de volta, quer mais que isso? Né? Trazer de volta, que era algo impossível. Né? Quando o Senhor traz, na terceira fase, traz a pessoa de volta, a pessoa vem com muitas marcas. Você tem que ter paciência, é o amor paciente. Não está falando aqui, nessa parte de Pedro, ele nos exorta que é para a gente cultivar o amor, né? A gente crê que o amor, tudo, ele constrói, ele destrói o pecado. O amor excepcional, aquele amor que está acima de qualquer coisa, e que é o nosso amor que nós aprendemos com Cristo, o ágape, né? Que é que a gente está fazendo a vontade de Deus e sabe que aquilo mesmo que, naquele momento, doa, naquele momento traga algum sentimento contrário, a gente está sabendo que é o certo, que é o correto fazer, né? É uma mudança que tem que acontecer. Essa parte aqui que fala, Pedro, ele nos ensina que nós não somos mais aquelas pessoas. O Evangelho nos abriu os olhos, né? O Evangelho, ele foi aquele que nos mostrou uma verdade absoluta e que nós temos que nos guiar pela palavra do Senhor. Nós não temos que viver pelas coisas do mundo, as luxúrias, os pecados, mas nós temos que seguir de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Né? Em tudo, porque está escrito aqui, pois Cristo padeceu por nós na carne e amou-nos, né? E tudo que ele fez foi para cessar o pecado. Então, que nós não devemos viver mais lá na concupiscência dos homens. Nós temos que viver segundo o Espírito de Deus, segundo a palavra, não nos deixando levar pelos gentios,
mas sim crendo que o Senhor fará, não blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, mas nos guiando pelo amor, o amor que excede todo e qualquer entendimento, o amor que cobre a multidão dos pecados. E essa palavra falou muito comigo. 1 Pedro 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. E realmente, o nosso amor pela família, o nosso amor por Deus, o nosso amor pela obra, ela encobriu os pecados. O Senhor nos sarou, o Senhor, Ele nos libertou, Ele tirou toda a mágoa, Ele tirou tudo que não provinha do Senhor. Hoje eu posso dizer com toda certeza a vocês que eu tenho meu casamento restaurado e que eu oro todos os dias para que o Senhor continue fazendo a obra dEle na minha vida, na vida do meu esposo, na vida das minhas filhas, na vida de todos vocês do grupo. Porque eu sei que é difícil, mas com o Senhor lá na frente fica fácil. Eu falo que o Senhor, Ele mexe em tudo, Ele mexe nas nossas estruturas, Ele mexe no nosso eu, sabe? Ele mexe no nosso orgulho, Ele quebra tudo, Ele quebra o vaso. Então, muitas vezes a gente tem que descer lá na casa do oleiro para ser quebrado e moldado segundo a vontade do Senhor, para que o nosso casamento fortaleça ainda mais. Tem muitas pessoas que hoje estão com os casamentos destruídos novamente, que o Senhor já fez um milagre. Mas por quê? Isso depende do Senhor? Não, o Senhor trouxe. Quem não está mantendo são vocês que deveriam estar aos pés do Senhor, orando, jejuando e colocando o Senhor no lugar que Ele deve estar. E muitas pessoas que me procuram depois que o casamento é restaurado falam só, estou começando a sentir que eu vou me separar de novo. Eu falo, não. Você não sabe o caminho? Qual que era o caminho? É joelho no chão e cara no pó. Você vai fazer assim, assim, assim. Você vai orar, você vai interceder e você não vai deixar o inimigo destruir o teu casamento, porque o Senhor trouxe. Agora, quem tem que manter é você com o joelho. A parte de Deus, Ele faz. Então, irmãos, não se esqueçam. Quando o Senhor trouxer, mantenham em oração, em clamor, santificando vocês, seus esposos, a sua família. E o Senhor faz. Ele faz porque Ele é Deus. Amém? Então, essa palavra que eu tenho que deixar para vocês e dizer que a oração do justo surte muitos efeitos. Pode ter certeza. Ela surte muitos efeitos. Um justo, quando ora, ele se prostra com o coração aberto ao Pai. E vocês têm que colocar o casamento de vocês nas mãos do Senhor, não importa em que fase vocês estejam. A confiança tem que estar em Deus e não no homem. Quando meu esposo voltou, eu não confiava nele. Todo mundo mais só, e daí vão ficar morando em estado separado até o Senhor fazer a obra de trazer ele de volta, né? Você amém, eu não confio no homem, eu confio em Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel em terminar. E é assim que a gente tem que ser, a gente tem que confiar em Deus. A Mussane também passou por situações difíceis quando o Senhor restaurou, quando o Senhor trouxe o marido dela. Ela vinha e me chamava, só o que eu faço? Eu falo, desaprendeu a orar? Oração. Hoje o casamento dela é uma bênção. O marido dela tem tanto ciúme que até falou que ela não estava fazendo declaração de amor para ele. Ela teve que colocar no status dela uma foto dos dois e fez uma declaração de amor. O esposo da Ananda também. Quando a Ananda voltou, começaram a ter prova novamente. Teve um dia que ela falou, não vou aguentar, vou embora porque não é isso. Não. Perseverar em oração. Agora ela viajou, o esposo dela está chorando, querendo a volta dela. Então, aqueles que perseveram em oração vence. Porque a gente não pode esquecer que quem faz a obra é o Senhor. Mas nós temos a nossa parte de orar e, principalmente, vigiar. Orar e não cessar, né? A gente tem que vigiar em tudo. No versículo 7 está escrito assim, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Não é apenas orar, você tem que orar e vigiar, não dar brecha, né? Se está um meio emburrado com o outro, não, faça um jantarzinho, espera o marido, né? Programe, meu esposo assim, quando ele está chateado comigo, que ele quer brigar, ele fala, não, vamos sair, ele pega, me leva no shopping, lá a gente brinca, leva as crianças para brincar, acaba desamarra o burro, né? Como a gente fala. Então é assim, a gente tem que ver o que faz o outro feliz. A gente nasceu para fazer o outro feliz,
né? O nosso amor, a gente nasceu para dar amor. E quando a gente dá, aquilo que a gente dá, a gente recebe. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, dê aquilo. E sempre eu falo, você vai dar aquilo que está cheio do teu coração. Se você está cheio de amargura, é aquilo que você vai dar. Se você está cheio de amor, é aquilo que você vai dar. Hoje, graças a Deus, o Senhor reina na minha vida, Ele reina na minha casa. Assim como Ele reina na sua, assim como o seu casamento vai ser restaurado e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por tudo e fiquem todos na paz de Deus. Amém.